Agora, todos nós podemos chegar num nível de fé, e isso não é sobre ser famoso, não é sobre ter dinheiro, não é sobre ser mais espiritual, parecer mais espiritual, ter mais dons. Isso é sobre praticar o que a palavra diz. E a palavra diz: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Então, se você confessar a palavra, declarar a palavra para a sua vida, até que a fé se estabeleça, e você falar a palavra da fé com a sua boca, o que você creu no seu coração vai acontecer na sua vida. Agora, isso não é uma questão de o que disseram, o que aconteceu com o pregador tal, o que aconteceu com Timóteo. Isso é sobre você ter uma inteligência para saber que se a palavra diz que você confessando a palavra e crendo vai acontecer, então vai acontecer. Mas aí, o que barra você? O que para você? É que você olha para as pessoas. Se você olha para as pessoas, o testemunho delas pode falhar. O que não pode falhar é Jesus. Aleluia! Gente, vocês viram que no mês de setembro nós vamos fundamentar, colocar fundamentos, né? Falar sobre fundamentos. E eu quero fazer no mês de setembro uma mistura do que a gente ensina no discipulado nessa igreja, né? Quando as pessoas chegam para se tornar novos membros. Então nós vamos ensinar coisas que nós falamos no discipulado, e também as doutrinas básicas da Bíblia, que está em Hebreus capítulo 6, que inclusive está naquele livro que eu apresentei do Rick Renner, né? Que são as doutrinas básicas. E hoje eu quero começar o mês de setembro. Hoje é dia 31, não é? De agosto. Mas eu vou começar já, para que possamos aproveitar bem daqui até o final do mês. E o pastor Tiago e o pastor Vinícius Carreira vão me ajudar para ministrar também essas coisas, porque eu vou ministrar 6 vezes nesse mês, e eles vão ministrar cada um uma vez, e nós vamos abranger esses ensinos poderosos e preciosos também. Agora, por que isso é importante? Porque às vezes as pessoas não conseguem receber algo da parte de Deus, porque se você sabe que o conhecimento é que liberta, sim ou não? E conhecereis a verdade, não é? E a verdade te libertará, sim ou não? Então o conhecimento liberta, o conhecimento ele promove, o conhecimento faz as pessoas crescer. Acontece que às vezes as pessoas, às vezes eu penso que falta uma conexão, alguma coisa para se juntar com algo que você ouviu, com algo que você tem ouvido. Por exemplo, você pode ver esse púlpito aqui. Essa parte desse púlpito, ele está dividido aqui em 3 partes, né? 1, 2, 3. E o que faz a conexão dessa parte com a parte que está embaixo, talvez alguns de vocês não estão vendo, mas tem uma parte aqui. Então o que faz a conexão desse com aquele é isso aqui. Ok? E às vezes o que falta para fazer uma conexão na sua vida para que o entendimento de algo seja feito completo, precisa de alguma coisa. Nesse sentido, nós queremos ensinar doutrinas básicas e queremos ensinar fundamentos. E esses fundamentos vão construir em você alguma coisa poderosa. E depois, coisa que estavam travadas, você vai perceber que liberou. Por quê? Porque fé chegou. Diga, fé chegou. E quando fé chega, alguém disse e perguntou para Jesus: Jesus, eu trouxe o meu filho para os teus discípulos e eles não puderam curá-lo. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, Jesus disse: se podes. Ele disse: tudo é possível àquele que crê. Então tudo é possível para quem crê. Você sabe que para Deus não haverá impossíveis, ok? Não tem nada impossível para Deus, não é verdade? Mas também Deus disse na sua palavra que tudo é possível ao que crê. Diga, tudo é possível ao que crê. Isso mesmo, tudo é possível ao que crê. Deixa eu te falar algo. Eu tive algumas viradas de mesas na minha vida, algumas, vamos dizer assim, alguns romper, por assim dizer. Eu tive. E o que é isso, pastor? Sabe quando você às vezes está numa situação que parece muito difícil, certo? Você se encontra naquela situação, seja financeira, ou seja qual área for, área do casamento ou qualquer outra, e você está nessa situação difícil,
impossível às vezes do ponto de vista humano, e aí você tem uma virada de mesa, aquilo se resolve poderosamente ou milagrosamente. Então, eu tive alguns, e eu me lembro de dois dos maiores que eu tive na minha vida. Um deles foi através do orar em outras línguas, que foi no ano de 2005. Então eu tive uma virada de mesa quando eu descobri a oração em línguas e comecei. E o outro que eu também considero considero grande, foi em 2020, quando nós estávamos passando uma situação bem difícil na igreja, nessa igreja, né, em vários sentidos, o que incluía a parte financeira. E naquele ano eu entrei num jejum e oração de 40 dias junto com a igreja, e nós tivemos uma virada extraordinária, e naquele período nós passamos até o ano de 2022 colhendo muita coisa sem parar. Então, quando eu falo de romperes que eu tive na minha vida, virada de mesa, é isso que eu estou querendo me referir, ok? E por que eu estou falando isso? Porque eu percebo no meu espírito que há necessidade de uma nova virada de mesa para mim e para muitos de vocês. E se você estiver precisando de uma virada de mesa, vem comigo nessa, porque eu já sei o caminho e vai acontecer de novo. Quando eu sinto essa inspiração, eu percebo essa inspiração do Espírito que algo está para romper, eu entro com ele e eu sempre vejo romper. Eu disse para você sobre duas que eu considerei as maiores, né? Mas nós tivemos outros, eu tive alguns outros na minha vida, de proporções menores, mas veja, seja de proporção menor ou maior, vai acontecer algo na sua vida. Eu vou falar com aquele lado de lá, vai acontecer algo na sua vida. Eu vou dar outra chance para você, vai acontecer algo na sua vida. Ei, quando eu estou dizendo isso, você precisa vibrar com a palavra que está sendo proclamada. E quando você vibra com a palavra, você está dizendo, eu creio, eu pego. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você diz amém, você está dizendo, eu pego junto com isso, eu creio nisso, vai ser exatamente assim. Oh meu Deus do céu, e se você tiver alguns améns aqui hoje, solta para fora, porque não vai fazer bem, está apenas dentro de você, precisa ser colocado na sua boca e precisa ser falado. Você vai entrar comigo nessa e nós vamos ter algumas viradas de mesas aqui. Ei, eu não vim brincar aqui essa noite, eu vim trazer uma palavra para você que vai chacoalhar a sua vida. E se você perceber que o seu vizinho não está chacoalhando, dá uma movimentada nele aí, porque eu quero dizer para você, alguma coisa vai acontecer aqui. Alguma coisa vai acontecer, diga amém, pelo amor de Deus. Oh, aleluia. E quando se fala sobre a integridade da palavra de Deus, quer se dizer o quê? Que a palavra de Deus é íntegra e ele vai cumprir o que ele disse sem falhar. Ele vai cumprir o que ele disse. Ele vai cumprir o que ele disse. Ele vai fazer o que ele disse. Aleluia. Vocês estão comigo? Eu não vim apenas fazer barulho. Nós vamos entrar numa jornada aqui. Eu disse que o mês de setembro promete, mas já começou. Já começou. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos lá. Vamos ler aqui 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, amém, gente? Diga em todo tempo ele é bom. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou empolgado. Você está empolgado também? Eu fico empolgado com a palavra. E ainda debaixo dessa unção que nós estamos hoje aqui, é fácil, sim ou não? Debaixo dessa unção é mais fácil. Então, 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus.
inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a edificação na justiça, a fim de que o homem de Deus, vale para a mulher, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Agora Jeremias 1:12. Jeremias 1:12 diz assim. Jeremias 1:12 diz assim: disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Quem está dizendo isso? Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para fazer cumprir. Agora veja, se você quiser lembrar o que é velar, é só lembrar do velório. A gente fica lá olhando, né, a pessoa que morreu, fica velando assim. Deus está dizendo, eu velo, eu fico de olho. Eu fico de olho assim na minha palavra para a cumprir. Agora, deixa eu falar algo interessante para você. Você já percebeu que a palavra de Deus não acontece automaticamente na sua vida? Você já percebeu isso, sim ou não? Porque Deus vela sobre a palavra dele para cumprir. Mas veja, a palavra dele foi colocada num livro. E esse livro, por mais que aqui tenha a palavra de Deus, por mais que tenha, você pode colocar aberta lá na sua casa, na estante. Você sabe que assim não vai funcionar? Não vai funcionar dessa forma. Então é por isso que nós precisamos entender como fazer essa palavra funcionar. Precisamos entender e fazer ela funcionar. Para fazê-la funcionar, temos que pegá-la e fazê-la funcionar praticando ela. Amém? Vocês estão comigo ainda? Isaías 55:10. Eu vou ensinar, ok? Eu já comecei a ensinar, ok? Estou ensinando já, e nós vamos construir aqui algo poderoso, como eu já falei. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz. Agora, deixa eu te falar algo. A palavra de Deus foi colocada num livro para funcionar para você. Você tem que tirar do livro e fazer o que ele fez a princípio. Ele falou, foi colocado no livro, você pega, põe em você e fala. E assim a palavra vai funcionar. Deixa eu te dizer algo. George Whitefield, um pregador estrangeiro da Europa, ele pregava com John Wesley, ele era amigo de John Wesley, de Charles Wesley, e esse pregador, ele era como os outros dois também, eles andavam numa unção muito poderosa, ao ponto de, às vezes, George Whitefield dizia para as pessoas, muita gente ia ouvir ele pregar nos espaços abertos, porque não comportava, os locais fechados não comportava a multidão, então as pessoas iam nos lugares abertos, e ele montava ali para pregar ao ar livre, não é? E aí quando ele ia começar a pregar, pessoas que não conseguia ver, porque eles estavam muito longe, eles começavam a subir nas árvores para ouvir George Whitefield pregar. E aí eles subiam nas árvores. Antes dele começar a pregar, ele disse: olha, eu vou começar a pregar já já, e o poder de Deus vai começar a cair aqui. E quando o poder de Deus começar a cair, vocês vão começar a cair da árvore. Então é melhor descer daí. Agora, esse homem, George Whitefield, ele andava num poder sobrenatural. E aí,
tinha lá um circo também na época. E eles fizeram uma atração nesse circo. E qual era a atração? O palhaço, a pessoa lá, ele ia imitar o pregador George Whitefield. E para ele imitar, ele teve que... Mas era zombaria, ele ia fazer uma espécie de zombaria com aquela imitação. E para ele imitar, ele tinha que saber o que George Whitefield costumava falar, costumava ler, né? E aí ele se preparou ali, pegou alguns versículos bíblicos, esse homem que ia fazer essa chacota, ele pegou ali alguns versículos bíblicos, né, para fazer a imitação e para zombar do pregador ungido. E aí quando esse homem, ele começou a fazer a imitação e ele começou a pronunciar as palavras que ele tinha decorado para falar, os versículos bíblicos que ele tinha decorado para falar. Quando ele começou a pronunciar, aquilo começou a falar com ele na hora e ele começou a chorar. E as pessoas ficaram olhando para ele e pensaram: uau, ele imita muito bem o pregador. Só que mal eles sabiam que esse homem agora estava influenciado pela palavra de Deus falada da boca dele mesmo. Esse exemplo é para mostrar para você que a palavra de Deus no livro não vai funcionar. A palavra de Deus saindo do livro e sendo colocada na sua boca, aí ela vai funcionar. Não basta ela estar no livro, ela tem que estar na sua boca e no seu coração. Na sua boca e no seu coração. Em Romanos 10, 8 diz assim, Romanos 10, 8, 9 e 10, esses versículos dizem assim: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Próximo. Porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por quê? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então a palavra de Deus tem que estar na sua boca e no seu coração. A palavra de Deus é íntegra e fiel e ela vai funcionar se você pegar e colocar no seu coração. Amém? Agora, como eu estou ensinando, e alguns anos atrás, eu gosto de entender bem as coisas. Eu gosto de entender, e eu sei que quando você começa a entender as coisas, você começa a entender, você ganha entendimento, aí as coisas começam a ficar mais claras, e essas coisas da palavra de Deus começam a funcionar para você. Então eu me perguntava sobre a questão a gente aqui na igreja prega, a palavra da fé prega, sobre ficar confessando a palavra. Fica confessando, repetindo. E aqui você viu já hoje no culto que nós já repetimos algumas coisas, sim ou não? E você já se perguntou por quê? Por que repete tanto? E algumas vezes você já ficou até irritado. Algumas pessoas, eles não têm entendimento a respeito, eles ficam irritados. Eu tinha um bom senso de pelo menos não ficar irritado, mas eu tinha um bom senso de não ficar irritado, quer dizer que algumas pessoas que ficam irritadas não têm bom senso, porque você deve fazer a pergunta: por quê? Diga, por quê? Porque quando você faz a pergunta, você sabe que a resposta é escrava da pergunta? Só vai haver uma resposta se houver uma, porque a resposta é escrava da pergunta, ela só vem depois que houver a pergunta. Agora, se você não fizer a pergunta, a resposta não chega. Se você fizer a pergunta, alguma coisa vai acontecer e a resposta chegará. Vocês estão comigo? Então eu me perguntei, por quê? Essa é a primeira coisa, por que confissão? A segunda coisa que eu me perguntei é: se temos que ficar confessando muitas vezes, por que Jesus não ficou confessando muitas vezes, como os textos mostram para nós, e ele apenas disse uma vez? Ele falou uma vez com a figueira, ele disse uma vez para os homens: passemos para outra margem do rio. Ele falava uma vez, e quando ele falava uma vez acontecia. E porque nós temos que, se Jesus é o nosso modelo, por que nós temos que ficar repetindo? O que eu não sabia é que as palavras que funcionam são as palavras que já estão estabelecidas no seu coração. Talvez eu não te ajudei ainda, mas como eu disse, se falta uma conexão, ela vai chegar. Diga, ela vai chegar. E ela vai chegar hoje aqui. Então assim,
Jesus falava o que ele cria. Provavelmente você tem falado o que talvez você ainda não crê. Porque Jesus cria. Agora, o método que levou Jesus a crer não foi diferente de nós. Jesus não começou a crer porque ele era o Filho de Deus. Você também é filho de Deus. Alô? Certo? Sim ou não? Sim. Sim. Então não funciona por ser filho de Deus. Funciona pelo método estabelecido. E qual é o método? Você sabe que um judeu, ele tem que saber o Pentateuco de cor e salteado até quantos anos? Até os 12, né? Ele tem que saber citar de cor os 5 primeiros livros da Bíblia. Tem que saber citar. Agora pensa nisso, nós estamos falando sobre Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Tem que saber citar, gente. E você sabe que Jesus, com 12 anos de idade, ele estava sentado com os doutores da lei, discutindo a Bíblia. E dando um show. Para ele chegar nisso, ele teve que repetir também. Você concorda comigo? Porque ele teve que decorar, e para decorar é repetição. A forma de decorar é repetir. Você lê muitas vezes, você fala muitas vezes, então você decora, sim ou não? Então, para ele ter chegado nesse lugar de poder falar só uma vez e funcionar, ele teve que passar pelo caminho do falar muitas vezes. Então, quando Jesus estava com 30 anos de idade e começou o seu ministério, ele não só sabia o Pentateuco, mas ele sabia os Salmos, ele sabia Provérbios, ele sabia os profetas, ele sabia tudo de cor. E por isso, fé tinha se estabelecido dentro dele. O que nós precisamos entender é que, para que a fé chegue em nós, é preciso ouvir a palavra de Deus, porque fé vem por ouvir. Fé vem por ouvir. Fé vem por ouvir, certo? E ouvir o quê? A palavra de Deus. Agora, eu gosto de entender as coisas como eu estou dizendo para vocês, e no livro de Provérbios mostra para nós de maneira muito evidente e clara isso que eu estou te contando. E são esses 2 versículos que eu vou te mostrar em Provérbios 18, 20 e 21. Esses 2 versículos, eles mostram exatamente como fazer chegar no seu coração. Porque veja, a fé que funciona é a fé que já está estabelecida dentro do coração. Certo? Deixa eu te falar uma coisa. Palavras que são cridas e faladas sempre funcionam, seja negativa ou seja positiva. Mas deixa eu te falar algo. Por que é importante não falar negativo e ficar repetindo negativo? Porque nós temos a tendência, gente, os seres humanos, desde a queda, temos a tendência de acreditar mais no negativo do que no positivo. Nós temos mais facilidade para acreditar no que é negativo do que no que é positivo. E quando nós repetimos muitas vezes, não vai dar certo, não vai dar certo, não, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, uma hora desce para o seu coração começa a crer nisso. E quando o seu coração começar a crer nisso, bum, acontece. Você não pode. Um homem, ele ficou falando por muito tempo enquanto estava crescendo que ele não passaria dos 30 anos de idade. Falou por muito tempo isso. Que ele não ia passar dos 30 anos. E adivinha o que aconteceu quando ele estava com 30 anos? Ele morreu. Um pregador foi lá para orar por ele. Eu vou trazer ele de volta. E quando ele ia orar para trazer o homem de volta, Deus falou com esse pregador e disse: não ore por ele. Mas por quê? Ele é jovem, ele tem 30 anos só. Não, ele falou por tanto tempo que ele ia morrer com 30 anos, que agora não há o que você possa fazer. Ele recebeu o que ele creu. Agora,
se você vai falar até você crer, vai acontecer, e nem Deus pode mudar isso, porque Deus não pode violar a sua palavra. Se alguém disser e não duvidar no coração, mas crer que acontecerá o que disse, tudo o que disser lhe será feito. Deus não pode revogar isso que ele disse. Ele falou uma vez, ele tem que cumprir o que ele disse. Não dá, mas o Senhor é Deus, faça alguma coisa. Não, porque eu sou Deus, eu não posso ultrapassar o que eu já disse. Isso é a integridade da palavra. Deus disse e o que ele disse está estabelecido e assim será. Se ele disse, assim será, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. O problema é que o homem quer falar negativo. Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Diga, eu consigo e eu posso, porque a Bíblia diz, tudo posso nele que me fortalece. Então, se você vai falar alguma coisa, fale de acordo com as palavras de Deus. E o que Deus disse é que você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. O que você pode é dizer que você em todas as coisas é mais do que vencedor, e não um derrotado, não um fracassado, não alguém que não consegue chegar. Se você continuar dizendo por tempo suficiente que você vai chegar lá, então, meu amigo e minha amiga, eu vim dizer para você que você vai chegar lá. Deixa eu te dizer uma coisa. A pessoa que diz que não pode e acredita nisso, e a pessoa que diz que pode e acredita nisso, ambas estão certas. Ambas estão certas. Se você diz que não pode e acredita, você não pode. Se você diz que pode e acredita, então você pode. Porque tudo é possível aquele que crê. Agora veja, o versículo diz, do fruto da boca. O que é o fruto da boca? As palavras. O coração se farta. Então o coração fica farto com as palavras. Do que produzem os lábios se satisfaz. O seu coração vai se satisfazer com as palavras da sua boca. Olha, veja só. Tudo bem brincar sobre alguma coisa negativa, mas se você brincar por muito tempo, pode ser que desça no seu coração e você vai começar a acreditar nas suas brincadeiras, e mesmo que seja brincadeiras, vai acontecer. É por isso que o fundador desse ministério, Bud Wright, dizia, não fale negativo. Mas eu estou brincando, não brinque. Ele chegava a dizer não brinque, por quê? Porque você brinca e uma hora você acredita no que você está brincando. Então, se você quer falar alguma coisa, fale o que você quer receber. E se você falar alguma coisa negativa por tempo suficiente, vai acontecer com você, mesmo que você não queira. Vocês estão comigo? Então nós precisamos entender que do fruto da boca o coração se farta. Do que produzem os lábios se satisfaz. Próximo, 21. Diz, morte e vida estão no poder da língua. Veja, aquele homem estava dizendo que ele ia morrer com 30 anos de idade. Ele não ia passar disso. Morte e vida estão no poder da língua. E quem bem a utiliza, comerá do seu fruto. O problema é utilizar mal. Se você utiliza mal, vai chegar para você do mesmo jeito, o mal. Então diga, eu posso. Todas as coisas em Cristo que me fortalece. Diga, eu posso vencer tudo que está diante de mim. Eu vou vencer. Diga, eu vou prosperar. Diga, eu vou avançar. Se podemos falar essas palavras, por que vamos falar negativo?
Se podemos repetir estas palavras, do fruto da boca o coração se farta, e morte e vida, veja por que um versículo está logo após o outro. Por quê? Um diz que do fruto da boca o coração vai ficar satisfeito, e o outro diz que morte e vida estão no poder da língua. Se você recebe o que o seu coração crê, e para o coração crer precisa ser repetido, falar, até ele crer. Porque ele se satisfaz assim. E quando ele estiver satisfeito, veja, deixa eu te falar uma coisa. Quando você está confessando algo, falando algo, uma hora dessas você nem percebeu, você estava crendo, falou, bum, não tem. O inferno inteiro podia se levantar para tentar bloquear e parar aquilo na sua vida. Eles não podem. Chegou já. E o diabo chegou tarde. Então, é por isso que você tem que, talvez você ainda esteja com a dúvida, mas por que confessar? Por que repetir, pastor? Esse negócio de repetir. Gente, vamos lá. Temos que ser inteligentes e não religiosos. A Bíblia não é suficiente? Sim ou não? Aí eu não creio nesse negócio de repetir porque o irmão tal, o pastor tal falou. Gente do céu, e o que a Bíblia falou? Vamos considerar o que a Bíblia diz? Ah, mas o outro lá, ele é famoso. A palavra de Deus é a verdade. Eu parei porque eu pensei em algo. E eu quero compartilhar isso com você. Gente, precisamos... eu sei que você faz isso, mas eu só vou falar por falar, tá bom? Precisamos trazer o cérebro para a igreja. E precisamos pensar. Vocês estão comigo? Não tem nada a ver com o que eu estou ensinando, mas eu vou mostrar algo para vocês hoje. E a palavra tem que ser suficiente, independentemente de... O pastor Andrezinho até falou sobre isso. De qualquer testemunho, qualquer experiência de alguém, a palavra de Deus tem que ser suficiente. A Bíblia diz que Jesus, o nosso Jesus, levou sobre o corpo dele todas as doenças e enfermidades. Agora, a minha pergunta para você é: isso que eu disse agora é verdade ou não? Sim. Quem acha que é verdade, levanta a mão. Quem acha não, quem acredita, tá? Que é verdade. Tá, pode baixar. Eu vou pensar com vocês, nós estamos usando o cérebro também, ok? Jesus levou o quê? Todas as enfermidades, sim ou não? Quando se diz todas, está incluindo o quê? Deixa alguma de fora? Agora, ele levou na onde? Sobre si. Para quê? Para que pudéssemos ser curados. Certo? Legal. Você percebe que a experiência muitas vezes contraria isso que eu disse, sim ou não? A experiência muitas vezes contraria. Você deve ficar com o quê? A experiência de alguém ou sua mesmo? Ou com a palavra? Tá, beleza. Quando uma pessoa morre doente, e seja ela quem for, famoso ou não, seja aquela pessoa que você acha muito espiritual ou não, tá? Tem pessoas que a gente fala que ele ali é espiritual, não tem? Sim ou não? Sim. Tá. Se essa pessoa que eu acabo de dizer, hipoteticamente, ela morre com uma doença, das duas uma. Porque nós pensamos muitas vezes, aquela pessoa cria bastante e morreu. Das duas uma. Ou isso não é verdade, ou a palavra não é verdade. Sim ou não? Por que eu estou dizendo isso? Veja. A palavra de Deus é a verdade, certo? Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Certo? Deixa eu dar um exemplo para você. A Bíblia diz, Paulo falando com Timóteo, Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse algumas coisas, entre elas ele disse assim: Timóteo, e também não dê, tome, lembra que no Velho Testamento, naquela época deles, eles tomavam vinho, certo? Vinho.
Eu não sei se é igual ou diferente do nosso, eu sei que eles tomavam vinho e que se tomar muito, embriaga, certo? Mas Paulo disse para Timóteo, Timóteo, de vez em quando você precisa tomar um copo, uma taça de vinho por causa do seu estômago, certo? Ele não falou isso? Quem já sabia disso? Ele falou. Beleza. Uma vez que Paulo falou para Timóteo, tome um pouco de vinho por causa das suas constantes enfermidades no estômago, as pessoas pegam isso aqui que Paulo falou para Timóteo e não pensam, porque elas esquecem de pensar, tá? Elas esquecem de pensar, não pensam, elas jogam fora o que eu acabei de citar sobre Isaías 53, versículo 4 e 5, 1 Pedro 2, 24, Mateus 8, 17, pega tudo isso aqui que é sobre Jesus ter levado sobre si as enfermidades, ok? Por isso que eu citei todos eles. Pega tudo isso aqui, joga fora e fala, tá vendo como enfermidade pode acontecer sim? Por que pode? Porque Paulo falou para Timóteo que estava doente do estômago, certo? Estava ou não? Estava. Doente do estômago, falou, tome vinho. Por que Paulo não deu a palavra para ele? São duas perguntas. Primeiro, por que ele estava doente? E a segunda coisa é, por que Paulo não deu a palavra para ele? Porque esse homem chamado Timóteo é o mesmo que Paulo estava dizendo, ei, Timóteo, reavives o dom que há em ti, o qual foi dado para você através de imposição das mãos. Agora veja, esse homem, ele estava desanimando. E Paulo disse, reavives isso que está em você, cara. É igual eu falar para você, ei cara, não esmoreça não. Vamos para cima, reavives isso que está aí dentro. Faz tempo que você, exemplo, tá? Faz tempo que você não ora em línguas, faz tempo que você não confessa a palavra, faça isso, reavives isso aí, reavives. Eu estou dizendo para ele, vamos lá, cara, vamos lá. Paulo estava dizendo para Timóteo, Timóteo, vamos lá, cara, vamos lá, vamos lá. Aí esse cara que Paulo está tentando levantar, ele diz, ó, e não esquece de tomar um pouco de vinho por causa das suas constantes enfermidades. O que isso quer dizer? Que Timóteo não estava ainda na fé de poder receber cura. Porque se ele tivesse na fé, Paulo não precisava dizer para ele, tome um remédio. Tome um remédio. Agora, é pecado tomar remédio? Não, não tem nada de pecado. Deus deu sabedoria para os médicos, ok? E para a medicina também, médicos, para cuidar dos médicos, e a medicina para criar remédios também. Por quê? Porque Deus sabe, Deus ama todos, certo, gente? Deus não ama só o crente. Essa você não sabia. Deus ama todos, Deus não ama só o crente. Ele não quer que o crente fique curado, ou não, o crente mais maduro com a palavra. Porque o outro que não é maduro com a palavra não vai receber cura pela fé. Vocês estão comigo? Sim. O maduro vai receber cura pela fé. O outro que não é maduro, apesar de ser crente, ele não vai receber pela fé. O que você diz para ele? Vai no hospital, procure um médico, tome um remédio. Porque o importante no final de tudo é o quê? A cura. Mas isso é o melhor de Deus? Dizer para Timóteo, tome vinho por causa das suas constantes enfermidades, é o melhor de Deus? O que é o melhor de Deus? Andar em saúde, não é nem ser curado. Aleluia! O melhor de Deus não é nem ser curado. O melhor de Deus é nem ficar doente. Agora veja, para você nem precisar ser curado, é você caminhar em saúde divina. Porém, se você ficou doente, você pode receber cura. Porém, se você não consegue receber cura, você precisa procurar um médico. Porém, se você não consegue, você precisa procurar alguém que ore por você. Enfim, alguma coisa você tem que fazer. O que você não pode é ficar doente e dizendo, não vou fazer nada, vou morrer. Não, não e não. Você vai chegar lá ainda. Mas você precisa se alimentar até que a sua fé cresça. Enquanto a sua fé não cresceu, você tem que fazer alguma coisa. Agora não dá para ficar usando coisas fora de contexto para invalidar o que Deus disse na sua palavra. Se ele diz que Jesus levou, pastor, fulano de tal morreu com uma doença, pastor.
Então a palavra de Deus não é a verdade. Não, você tem que colocar a coisa na perspectiva certa. Ou essa pessoa não estava crendo como deveria, ok? Ou a palavra de Deus não é a verdade. Eu gostava de um americano chamado Thomas Dawson. E eu ouvi as ministrações e os ensinos desse homem. Ele era amigo do Bud Wright. E o Thomas Dawson, um pregador extraordinário. Pregava a fé e tudo. E um dia ele ficou com câncer. Declarando a palavra. Câncer, e ele morreu com câncer. Em 1998 ele morreu. Eu fiquei chocado. Eu não sabia o que eu sei hoje. Como um gigante da fé como Thomas Dawson morre com câncer. Eu não sabia o que eu sei. No ano de 2004 eu estava no Rema. E no intervalo das aulas eu fui para o meu professor Guto Emery. Ele sabia quem era o Thomas Dawson. Eu disse: apóstolo Guto, bispo Guto, ele era o bispo Guto. Bispo Guto, eu queria fazer uma pergunta. 2004, eu falei para ele: Thomas Dawson, ele era um pregador extraordinário, um homem de fé. E eu disse para ele assim: Guto, ele morreu com câncer. Eu não consigo entender. Ele morreu com câncer. Ele tinha fé e morreu. E o Guto me citou um versículo. Ele disse: está escrito, veja se realmente estáis na fé. Confira se você realmente está na fé. Agora, todos nós podemos chegar num nível de fé. E isso não é sobre ser famoso, não é sobre ter dinheiro, não é sobre ser mais espiritual, parecer mais espiritual, ter mais dons. Isso é sobre praticar o que a palavra diz. E a palavra diz: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Então, se você confessar a palavra, declarar a palavra para a sua vida, até que a fé se estabeleça, e você falar a palavra da fé com a sua boca, o que você creu no seu coração vai acontecer na sua vida. Agora, isso não é uma questão de o que disseram, o que aconteceu com o pregador tal, o que aconteceu com Timóteo. Isso é sobre você ter uma inteligência para saber que se a palavra diz que você confessando a palavra e crendo vai acontecer, então vai acontecer. Mas aí, o que barra você? O que para você? É que você olha para as pessoas. Se você olha para as pessoas, o testemunho delas pode falhar. O que não pode falhar é Jesus. Você já ouviu dizer que Jesus tinha constantes enfermidades no estômago? Você já ouviu dizer que Jesus estava com febre? Você já ouviu dizer que Jesus não pôde ir naquele compromisso porque ele estava com alguma falta de saúde? Você ouviu dizer: o nosso modelo não é o fulano, o ciclano e o Deltrano. O nosso modelo é o nosso mestre Jesus. Se tem alguém que foi perfeito, se tem alguém que realmente era perfeito, não era o Thomas Dawson, não era Jesus Cristo. Jesus Cristo. E quem é a nossa palavra viva? Jesus Cristo. Ele é a palavra viva. Ele é o apóstolo, veja isso, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. O que isso quer dizer? Ele se responsabiliza. Agora, se você vai se basear por fulano de tal morreu e ele era crente, e é espiritual, e era famoso e morreu doente, se você vai se basear nisso, a sua fé está em alguém, uma pessoa, e não na palavra. Eita, eu estou dando feijoada para você hoje. Nós estamos construindo algo aqui, amém, gente? Estamos fechando lacunas, e eu não quero mais que você seja tolo. Você não é tolo, ok? Mas pode ser que tenha alguém que está ouvindo pela internet e é tolo, então é com ele que eu estou falando. Eu não quero que você seja tolo. Pulou aí a cabeça de vocês, sim ou não? Certo. Eu não quero que você seja tolo para dizer que eu não creio em confissão. O que é confissão? É declarar a palavra até você crer. E quando você crê, você declara. Veja, eu sempre ensino isso e eu falo para as pessoas. Existe a confissão da fé e existe a confissão para a fé. São duas coisas diferentes. Uma é a confissão da fé, outra é a confissão para.
Vamos pela confissão para. A confissão para a fé é você confessar para crer. Então você fala, até você crer. A confissão da fé é quando você fala o que você já crê. E quando você fala para crer, aí você chega na confissão da fé. Agora, a confissão para a fé precisa ser muitas vezes. A confissão da fé é só uma. Jesus utilizava a confissão da fé. Se alguém comer fruto, nunca mais alguém vai comer fruto de ti. Ele falou para a árvore. Quantas vezes? Uma. Nunca mais alguém vai comer fruto de ti. Os seus discípulos ouviram isso. E no dia seguinte eles passaram por lá. E os discípulos disseram para Jesus: Mestre, olha só, olha isso. Eles estavam admirados. A figueira que o Senhor amaldiçoou realmente se secou. E Jesus disse: rapaz, não é que é mesmo? Eu não sabia que ia dar certo não, mas deu, hein? Eu não, rapaz, como pode ter dado tão certo, né? Foi assim que Jesus disse? O que ele falou? Tenham fé em Deus. Versículo 22 de Marcos capítulo 11. Tenha fé em... Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Aí o próximo versículo diz: porque em verdade vos afirmo. Agora, ponha a revista e corrigida. Deixa eu mostrar para você como está a revista e corrigida. Porque em verdade vos... Não, deve ser a King James que está escrito qualquer que disser. Também não é, né? Mas tem uma versão que não sei qual que é agora, que diz: qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar. Agora, por que eu disse isso? Qualquer. Porque ele diz para qualquer pessoa que for capaz de dizer ao monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que acontecerá o que diz, tudo o que ele disser acontecerá, lhe será feito. Tudo o que ele disser acontecerá. E nessa versão diz: porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Vamos pensar, nós estamos usando o cérebro hoje também, tá bom? Amém? Ele diz assim: em verdade vos digo. Jesus está dizendo uma verdade, certo? Ó, eu vou falar algo para vocês, é igual a gente usa. Se eu te contar isso aqui, ó, presta atenção, eu vou te falar isso. Ele está dizendo, ó, porque em verdade vos digo que qualquer que significa? Significa? O crente? Não, qualquer. Não é o crente, é qualquer. Qualquer que disser, ó, qualquer que falar, né, disser. Qualquer que disser a este monte, disser o quê? Ergue-te e lança-te no mar. Agora, não é só isso. E não duvidar, ó, qualquer que disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, né? E a conjunção aqui, ó, esse não duvidar. É qualquer que disser e não duvidar. Na onde? Ele vai dizer ali. E não duvidar em seu. Então tem que dizer e acreditar no coração. E eu ensinei hoje para você como é que chega a crer no coração, do fruto da boca. E não duvidar em seu coração, mas crer que se fará ou que acontecerá o que diz. Aí disse: tudo o que disser lhe será feito. Agora veja, em primeiro lugar nós já sabemos que é qualquer pessoa que disser, certo? E que não duvidar no coração, mas crer que acontecerá o que diz. Então ele vai ter tudo o que ele disse, certo? Agora, se você vai pegar a palavra de Deus que diz que Jesus levou sobre si as suas doenças e enfermidades, e você vai declarar até você crer, fé para crer, e você vai declarar até você crer, vai chegar uma hora que você vai crer. E quando você crer e você disser, tudo o que disser lhe será feito. Então é por isso, gente, que a confissão da palavra funciona. É
por isso que funciona. Agora, não são os resultados das pessoas ou seus que vão determinar se a palavra funciona ou não. O que vai determinar se funciona ou não é o que a palavra diz e for praticado por você. Agora, veja, para eu dar uma amarrada nisso sobre a integridade da palavra, para você entender melhor ainda, Deus, o valor que Deus tem é o valor que a palavra dele tem. Se a palavra dele não pode ser confiável, ele não é confiável. Certo? Se a palavra dele é confiável, então ele é. Se ela não for, ele não é. Antigamente a gente ouve dessas histórias, porque eu não estava lá e eu acho que nenhum de vocês estava, mas não sei, né? Mas eles faziam negócio no bigode. Quem já ouviu essa expressão? Fazia no bigode. O que isso quer dizer? Que eles empenhavam o quê? A palavra deles. Eles estavam, estou fazendo isso aqui com você, no bigode. Quer dizer, cara, a minha palavra está nisso. E essa pessoa que fez esse negócio, ela empenhou a palavra dela, o que ela quer dizer assim, eu vou voltar e vou acertar isso. Porque está feito esse negócio. Certo? Então essa pessoa está dizendo, a minha palavra tem valor. Naquela época, as pessoas se importavam mais com o que diziam. Porque elas sabiam que elas tinham o mesmo valor que a palavra dela tinha. Deixa eu te dizer algo. Eu sempre soube que, é óbvio que o único perfeito foi Jesus, eu não sou perfeito, eu não consigo ser perfeito, ok? Mas eu sempre soube que se eu fosse alguém sem confiança, como que seria? Como que seria isso? Me ajuda. Se eu fosse alguém que não é de confiança. Não confiável, vamos utilizar isso, tá? Se eu fosse alguém não confiável, e eu sou o pai da Sara e do Gustavo, certo? Sou o pai deles. E como pai, as pessoas, elas logo assemelham o pai a Deus. É por isso que quem não tem pai, muitas vezes tem dificuldade de confiar em Deus. E quem teve um pai que não era de confiança, também muitas vezes tem dificuldade de confiar em Deus. Você sabia disso? Não estou falando que não dá para acontecer, não vai acontecer. Eu estou falando que tem dificuldade, vocês entenderam? Então eu sempre pensei o seguinte, se eu prometer algo para a Sara e para o Gustavo, se eles me persuadir a prometer algo, eu tenho que cumprir. Porque senão, em primeiro lugar, eu não vou ser de confiança para eles. Em segundo lugar, eles vão me associar a Deus. E aí eles, do jeito que eles não confiaram no pai deles, eles vão ter dificuldade para confiar em Deus. Então eu agia de tal forma, mesmo não sendo perfeito, mesmo tendo as minhas falhas, eu agia de tal forma que se eles me levassem a falar que eu vou comprar, então doa quem doer, eu tenho que comprar. Então se você não vai comprar, não prometa. Se não vai comprar, não prometa. Se não vai fazer, não prometa. Porque alguns pais, claro que não tem nenhum entre nós, é lá do outro lado lá. Alguns pais prometem só para acabar logo o assunto. Fala logo que vai, fala. Aí, não, tá bom, vou fazer isso aí. Mas já sabe. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa sobre isso. Vocês estão aprendendo alguma coisa? A Bíblia fala sobre não enganarmos o nosso coração. E como é possível enganar o coração? No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 26. Tiago 1, 26. Olha só como começa o versículo. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Só esse versículo, 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Veja que com a sua língua você pode enganar o seu próprio coração. E como você faz isso? Você não acredita nas palavras que fala
mas fala. O seu coração não entende que você não acredita. O seu coração, veja isso, presta atenção. O seu coração, ele está pronto e programado para receber as suas palavras. E ele está programado para fazer, para executar. Ok? Certo. Seu coração está programado para isso. E ele sabe também que é através da repetição. Ok? Então o seu coração, ele é enganado quando uma hora você fala fé e outra hora você fala negativo. Uma hora você fala o que crê e outra hora você fala o que não crê. Uma hora você fala que vai dar certo e outra hora você fala que não vai dar certo. Uma hora você crê com todo mundo na igreja, você até corre na igreja, chega na sua casa, você diz, eu sabia que era assim mesmo. Olha essa geladeira aí. Não tem nada e eu não sei quando vai ter alguma coisa. Então o seu coração que queria fazer funcionar ou produzir, ele não sabe para que lado vai. Ele fica assim, ó. E agora, eu faço isso ou faço isso? Eu faço acontecer o bem ou o mal? O seu coração fica enganado. Agora veja, só para concluir. Você deve ter confiança nas suas próprias palavras, porque se você tiver confiança nas suas palavras, você não vai falar as coisas por falar. Quando Jesus disse para os discípulos, passemos para o outro lado, ele estava crendo que eles vão passar para o outro lado. Quando ele está dormindo na polpa do barco e acontece aquele vendaval, aquele temporal, os discípulos acordam ele e ele repreende os discípulos e também ele acalma tudo e ele diz, vocês não têm fé? O que ele quer dizer? Eu disse, vamos para o outro lado, então aconteça o que acontecer, não importa o que tempestade vem à frente, nós vamos chegar do outro lado, porque eu disse o que eu creio. Jesus falava o que cria. Você não pode falar o que você não acredita. Você não pode falar o que você não crê. Você só pode falar o que você acredita. Se você não acredita nisso, não fale. Se você não quer que isso aconteça na sua vida, não repita, não reproduza, porque você precisa ter confiança na sua palavra e não fazer o seu coração ficar enganado. Amém, gente? Sobe lá a banda, por favor. Aleluia. Aleluia. Fica de pé para relaxar um pouco. Aleluia. Vocês receberam alguma coisa? Nós estamos construindo, amém, gente? Estamos colocando bases e nesses dias nós vamos estar fundamentando coisas que vai ser assim a conexão que faltava para você. Amém? Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Diga, eu estou vencendo. Eu estou saindo para reinar. Eu estou saindo para conquistar. Diga, eu estou crescendo. Diga, minha conta está aumentando. É a conta bancária, ok? É bom dizer certo, né? Não é a conta da cantina, não. Nem na livraria. Amém, gente? Diga, minha conta bancária está aumentando. Eu estou prosperando. Diga, dinheiro, venha para a minha mão. Agora presta atenção. Você vê como os tempos mudam, as épocas mudam, não é? E essa confissão ela é um pouco antiga, antiquada, porque dinheiro venha para a minha mão já virou Pix, né? Vocês viram isso? Viram? Então diga, Pix chegando para mim. Pessoas vão mandar Pix na minha conta. Muito ou pouco? Quantias grandes ou pequenas? Aleluia! Aleluia! Nós estamos falando o que nós cremos, amém? Deixa eu dizer isso para você. Deixa eu falar com todos aqui, e você de casa também. Se não crê, não concorda, então não fale. Mas, se você não está crendo ainda, mas concorda, então fale. Pastor, ainda não estou crendo, porque a minha conta está no vermelho, mas eu concordo com isso, e eu vou declarar até acontecer.
Diga, eu sou próspero. Diga, na minha casa há prosperidade e riqueza. Diga, eu estou prosperando. Diga, eu estou aumentando. Ei! Ei! Sabe quem vai parar você? De novo, sabe quem vai parar você? Sabe quem vai parar você? Ninguém vai parar você. Diga, nada e ninguém vai me parar. Diga, nós estamos conversando. Olha, veja, não é todo culto que nós ficamos conversando. Nós fazemos isso por inspiração, amém, gente? Diga, nada vai me dominar. Diga, eu vou dominar as coisas. E as coisas não vão me dominar. Diga, o dinheiro está vindo para me servir. Eu não vou servir o dinheiro. Diga, eu não vou servir o dinheiro. Ei, enquanto você está falando, tem Pix chegando aí.